Seja muitíssimo bem-vinda à aula da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã e é feita para mulheres que já tentaram de tudo, mas que agora querem aprender a emagrecer sem sofrer. Então, se você está aqui querendo emagrecer e quer aprender a manter o seu emagrecimento sem ter que ficar fazendo dieta restritiva, tomando remédio ou dependendo de força de vontade o tempo inteiro, parabéns, você está no lugar certo. Eu sou a Nil Vieira, sou terapeuta de emagrecimento e eu quero ajudar você a emagrecer de um jeito leve e te ensinar como é que você vai fazer para dominar a sua mente para manter os seus resultados. E eu vou começar hoje nessa aula do jeito que eu gosto, com a nossa declaração. A declaração da mulher leve é um compromisso que você tem com você. As minhas alunas repetem essa declaração todos os dias de manhã quando elas acordam, e eu incentivo que você faça o mesmo. Que é para instalar um drive aí na sua mente de que você viver de um jeito leve e, consequentemente, emagrecer é uma escolha e não uma imposição. E para por ser uma escolha, você pode escolher até a forma como é que você vai fazer isso, tá? Qual que é a declaração da mulher leve? Anota aí se você ainda não tem, coloca num post-it, deixa do ladinho da sua cama, que seja a primeira coisa que você fale para você quando você acordar. Anota aí. Antes de ser uma mulher magra, eu escolho ser uma mulher leve. Eu me trato com respeito, faço o básico bem feito. E cada escolha de hoje me aproxima da mulher que eu decidi ser. Eu vou fazer até questão de colocar isso aqui no resumão da nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a tela e eu já vou deixar a nossa declaração aqui logo no início, para você conseguir gravar e ter os pontos principais da nossa aula do nosso encontro de hoje. Fechou? Então, a declaração já está aí no esquema para você. Se você não anotou, depois você pega aqui no resumo da aula, que eu já deixei aqui bonitinho. Fechou? Boa. Hoje o nosso tema é muito real e vai ser ótimo para você. Ainda mais que a gente está voltando de um feriadão prolongado. Ó, hoje é dia 5 de maio. Menina, faltam 10 dias para o meu aniversário, eu tô animada. Vou fazer apenas e muito, ao mesmo tempo que eu falo que é só, parece que já é muita coisa, parece que eu já vivi muito. 35 aninhos, acredita? Dia 15 de maio eu faço 35 anos. Mas, ó, voltando, a gente fez aí, saiu de um feriadão prolongado, sexta, sábado, domingo, dia 1º, 2 e 3. E muitas mulheres estão naquela pegada de que, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer, eu quero muito resultado, mas mesmo assim passou por um feriado se sabotando. Começou às vezes na quinta-feira, aí na sexta já começou a comer errado, no sábado, aí justificou que deixa eu passar o feriado e depois eu me cuido, mas já estamos na terça-feira. Talvez ontem você tenha feito um dia disciplinadinho, até para compensar o feriado. Mas como é que você vai viver daqui para frente? Você não se incomoda de perceber isso acontecendo na sua vida? Sério mesmo, deixa eu olhar aqui para sua cara. Eu quero que você interaja comigo aí no chat. Você não se incomoda de perceber isso? Você sabe o que fazer, você sabe que você precisa fazer, você quer ter o resultado de quem faz, mas você mesmo assim se sabota. Sabe por que que eu tô te perguntando se você não se incomoda? Porque eu me incomodei durante muitos anos comigo. Eu pensava assim, Nil, você é disciplinada para tanta coisa na sua vida. No seu trabalho, olha, você sempre trabalha de forma impecável, você quer dar o seu melhor. Na casa, você quer dar o seu melhor, você quer deixar sempre a pia arrumada, o banheiro limpo, para qualquer pessoa que chegar na sua casa, perceber que ali é um ambiente organizado, um ambiente de paz. Você se dedica a manter tudo limpo, tudo em ordem, você faz tanto pelos outros, porque se alguém precisava de mim, eu ia dar o meu melhor. Eu sempre falo assim, eu me recuso a dar menos do que o meu melhor. Mas quando era para mim, eu não dava. Aí eu olhava assim para o meu corpo, olhava para minha pele, para minha barriga, e eu sabia que não estava bom. E talvez seja o seu momento aí agora. Você é tão disciplinada porque você fala que não consegue emagrecer porque você não tem disciplina. Mas para tanta coisa você tem disciplina, você não tem disciplina para poder ajudar o outro, para poder fazer alguma coisa no seu trabalho. Talvez você não seja disciplinado para tudo na sua vida, mas tem coisas que você tem disciplina. Às vezes para se preocupar com a alimentação do seu filho, ou para entregar o melhor para o seu marido,
ou para atender as demandas que sua mãe e seu pai pedem para você, para alguma coisa na vida você é disciplinado. Mas olha para o seu corpo, olha para sua barriga, olha para o seu braço. Tá bom? Se tá bom, siga a vida. Se você tá satisfeita, fique feliz. Agora, se você acha que não tá bom, por que que você não para de fazer o que te leva cada vez mais para o fundo do poço? Ontem eu escutei essa frase. Por que que eu continuo fazendo mais daquilo que me faz mal? E essa frase me fez pensar durante muito tempo da minha vida que foi assim. Por que que você começa a comer um bolo e você não consegue parar mais? Aí quando você vê, foi metade do bolo. Por que que quando você abre uma caixa de chocolate, você não consegue ser civilizado e comer um ou dois? Por que você só para quando acaba a caixa? Por que que você não se controla e acaba comendo tudo? Por que que quando você vai num churrasco que tem três, quatro opções de sobremesa, você quer ficar comendo um pouquinho de cada e volta para repetir aquilo que estava mais gostoso, depois come mais um pouquinho? Que fica vivendo assim, querendo comer as coisas como se o mundo fosse acabar e nunca mais se fosse poder comer aquilo? Você já passou por isso? Porque isso tudo acontecia comigo. E mesmo eu me cobrando muito, eu cheguei a mais de 100 quilos. Você já teve uma sensação de que eu sei tudo, eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso me controlar, mas eu não consigo fazer. Na hora do vamos ver, na hora de praticar, eu não dou conta. Já teve essa sensação? Você não tá sozinha, tá? Eu já passei por isso, muitas mulheres já passaram por isso, mais mulheres, inclusive, do que você imagina, porque parece que tá todo mundo fazendo certinho. Parece que tá todo mundo dando certo. Parece que as blogueiras, tudo na internet consegue ter resultado, só você que não. Calma. Eu já passei pela dor que você tá passando. Tem muita mulher passando, mas ninguém fala nada. Mas finge que tá tudo bem. Só que não tá. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe que não tá. Qual que é a ideia aqui? Eu preciso te lembrar o que eu gostaria que tivessem me lembrado quando eu tava com obesidade, me sentindo uma derrota. Você não é desleixada, você não é sem vergonha, você não é preguiçosa, você não é a mulher que não quer o resultado de verdade, porque se você quisesse de verdade era só fechar a boca. Muito fácil falar isso, quero ver fazer. Não, não é que você não quer. Quer ver a prova de que você quer? É que você tenta. Você não desiste. Eu falo isso para as mulheres que começam o meu acompanhamento no programa Mulher Leve. Muitas vezes elas já chegam machucadas de tanto que elas tentaram. Aí elas já estão desacreditadas dela. Só que elas não param, elas não desistem. Até porque elas chegaram até mim. Elas recomeçam, elas tentam voltar. Elas tentam voltar na próxima segunda. Talvez você seja assim. A mulher que tá tentando. E aí, quando volta, volta querendo comprar coisinha mais saudável, assiste uma aula, se esforça, escuta alguém na internet falando sobre o que fazer. Então, você tenta se colocar em movimento. O problema não é você não querer. O problema é que quando existe um momento do seu dia, e às vezes durante vários dias, você vai se perdendo de você. Aí você desanima, você fica sem energia. Quando você se perde de você mesma, você fica irritada, fica mais sensível e acaba fazendo coisas que você mesmo prometeu que você não ia fazer mais. Então, a questão não é a comida. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando você quer emagrecer, o primeiro foco que você costuma olhar é a comida. Só que o problema não está na comida. É o que eu chamo de modo automático. Quando você está no modo automático, o seu corpo e a sua mente não vão querer pensar, não vão querer o resultado. Eles vão querer um alívio mais imediato, porque você está cansada. Olha para sua vida hoje. Você está tranquila? Você está de boa? Você está com demandas, mas está conseguindo orquestrar tudo? Está conseguindo dormir cedo, acordar sem despertador? Está conseguindo manter o mesmo ritmo durante a semana e no final de semana? Talvez você não esteja, e não é o problema da comida. O problema é o modo que você está vivendo. É o cansaço que você tá, que te coloca no modo automático para tentar fazer você economizar energia. Inclusive, economizar energia de pensar e fazer boas escolhas.
E aí você vai buscar um alívio mais rápido. Um alívio que seja mais fácil, mais disponível, socialmente aceito. Comida. Para as pessoas não tem problema comer, especialmente Carbolândia. Ainda mais se você passou por um dia estressante e cansativo. Então, eu não quero que você assista essa aula aqui para sair dessa aula com culpa. Até porque às vezes culpa você já está carregando demais, você nem precisa da minha ajuda para isso. Não saia desse nosso encontro, dessa nossa aula da mulher leve com culpa, achando que o fato de você não conseguir sustentar é falta de caráter, ou porque você é fraco, ou porque você não tem disciplina. Você tem disciplina. Só que disciplina de verdade não é você fazer um dia perfeitinho. A disciplina vem de você sustentar no dia comum. No dia estressante, no dia que você está cansada, no dia que ninguém te entende. Aí você vai conseguir mudar o jogo. Mas se hoje você não consegue, não é falta de disciplina. Você tem disciplina em outras áreas. Às vezes é falta de leveza. É por isso que aqui você está na aula da mulher leve, porque a ideia aqui é te ajudar a ter leveza. O que é leve você sustenta, carrega por muito mais tempo. Mas esse nível de cobrança aí não vai ajudar a chegar onde você quer. E quando você entende isso, que o seu processo não tem que ser a base da cobrança, da culpa, do se ofender, porque às vezes você se ofende. Quando você se chama de preguiçosa, você acha que você está se elogiando? Você acha que você está se exaltando? Quando você fala que você não é disciplinada, preguiçosa, que você não tem vergonha na cara, olha as coisas que você aprendeu a falar sobre você. Sabe o que é triste? Às vezes você escutou tanto isso na internet que quem não emagrece é porque não tem força de vontade, é porque precisa tomar vergonha na cara. Talvez em outras áreas da sua vida, sua mãe, seu pai já tenha falado isso pra você. Você tinha que tomar vergonha na cara, que você tinha que ser mais disciplinado, você tinha que se esforçar mais. É porque você não se esforça que você não tem as coisas. Talvez você tenha escutado tanto isso que agora você incorporou isso como a sua identidade, como sendo parte de você, como sendo quem você é. E aí você acha que você não tem resultados na sua vida na questão do seu corpo por conta desses fatores. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é se maltratando e se ofendendo que você vai chegar mais rápido onde você quer, não. Quando você entende esse padrão de que sua mente está querendo te levar para o automático por conta do cansaço que você está vivendo, por conta das questões emocionais de não só um dia, mas às vezes dias que você não consegue ter um momento de respiro, você ganha duas coisas. Eu vou deixar isso aqui no seu resumo, porque é legal para você guardar essa informação, tá? Mas não guarda só no papel, não. Guarda no coração, tá bom? Lembra disso. Ó, quando você entende esse padrão, você ganha duas coisas. Primeiro, você para de se culpar e começa a se conduzir no processo, e você para de tratar o sintoma e começa a tratar a raiz. Quando você tenta tratar o emagrecimento só com comida, você fica tentando se controlar, você se cobra, você corta o doce, você fecha a boca. E você consegue fazer isso durante um tempo, no dia que você tá bom, no dia que você tá bem. Só que o emagrecimento não pode depender só do dia bom. Porque vamos ser sinceros, no ritmo de vida que você leva, com as escolhas que você aprendeu a fazer e com os pensamentos que você alimenta, inclusive sobre você, a maioria dos seus dias não vão ser considerados dias bons. Isso explica por que que você faz se cobrando, mas depois você abre as porteiras que você não aguenta mais viver assim. É a cena da segunda mulher. A segunda, ou da segunda mulher, não, é a cena da segunda-feira da mulher que se sente determinada. Ela diz assim: segunda-feira eu vou começar com tudo. E na segunda-feira, de fato, ela acorda e fala: não, agora vai. Começamos o mês de maio oficialmente, já passei do feriado, já extravasei, já comi um monte de carbolândia que eu queria comer. Agora vai com tudo. E eu sei que você vai com esse pensamento porque você realmente quer o resultado. Você quer se sentir bonita, você quer se sentir mais leve. E você começa a segunda-feira, ó, fazendo tudo certinho. Você toma um café bonitinho, aí você almoça bonitinho, você fica orgulhosa de você, tipo, ai, uma princesa. Aí você fala, tá indo, tá indo. Por fora, parece que tá tudo sob controle. Só que por dentro, o dia vai pesando. O dia vai pesando.
Aí você vai resolvendo um problema aqui, vai resolvendo um problema do outro, você vai carregando coisa que às vezes nem era sua. Você tá tentando dar conta, dar conta, dar conta, ninguém vê. Porque mulher forte não reclama, mulher forte aguenta, aí você aguenta o peso, você aguenta a encheção de saco, você aguenta a cobrança, você aguenta a carga, você aguenta carregar sozinha, você aguenta falar sim para as pessoas, quando na verdade você deveria falar não, porque você já tá sobrecarregada. Aí no fundo, você pensa assim: é claro que eu tenho que aguentar. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Só que o seu corpo registra isso, sua mente registra isso, e chega uma hora que você não aguenta mais ser forte. Você faz bonitinho na segunda, às vezes você vai fazer bonitinho hoje, mas na quarta-feira, de tanto peso que você tá carregando, você já tá arriando. Sabe as pernas cadeira que já vai fazendo assim, ó? Quem tem sobrepeso, como eu já tive, vai saber disso. A cadeira de plástico, quando você vai sentar, que você tá acima do peso, que a cadeira vai até arriando, assim, ó, vai até arriando. Você tem um medo, eu tinha um medo de sentar na cadeira de plástico e quebrar. Eu tinha um horror a isso, eu tinha um medo assim tremendo. Banquinho de plástico, cadeira de plástico, às vezes eu colocava duas, para poder, quando eu sentar, eu sentir firmeza ali que a minha não escorregar. Por quê? Quando você bota muito peso em cima de uma coisa que é frágil, aí uma hora vai arriando, arriando e tem risco de quebrar, não é? Quando você vai botando muito peso, muita responsabilidade, muita obrigação, você não divide a carga com outras pessoas, você vai fazendo tudo para todo mundo, você dá conta, você tá botando muito peso numa estrutura que tá frágil, porque você tá frágil, de tanto que você já carregou, fragilizou. E aí, ó, você não se fortalece o suficiente, uma hora você vai arriar. E você vai arriar, não é que você vai jogar pro alto e não vai ter mais responsabilidades com as pessoas. É porque você vai procurar algum lugar, alguma fonte onde você se sinta, ó, aliviada, em paz. E normalmente é a comida. Por que que você ataca mais durante a noite e não de manhã? Porque de manhã você veio de uma noite de sono, você tá mais descansada. À noite, você já aguentou o rojão do dia inteiro. Às vezes você já aguentou o rojão que você tá carregando há dias, semanas, meses. Tem mulher que extravasa muito à noite e come um monte porque tá carregando peso de anos. Ela tá tão acostumada a carregar aquele peso que ela não para nem para questionar se existe uma outra forma de viver. Ela já acha que não tem outra possibilidade e ela precisa continuar carregando. Claro, ela carregou durante tanto tempo. Se ela não faz, quem é que vai fazer? Você percebe como é perigoso? Aí a mulher come um monte no final do dia, ainda ao invés de ela entender o que está acontecendo, ela se cobra mais ainda, porque ela sabe que ela não devia fazer isso. Ao invés de ela aprender a se acolher e mudar, ela traz mais um peso para ela, o peso da cobrança e da autocrítica. E às vezes você não tá com fome. Você só tá sem espaço dentro de você. E aí, quando você vai carregando esse peso um dia, 2 dias, 3 dias, chega uma hora que, do nada, você vai na cozinha só para pegar água. E aí você se vê abrindo a geladeira. Já aconteceu isso com você? Você vai para a cozinha só para pegar água ou às vezes para resolver uma coisinha, lavar uma louça, sei lá, mas do nada. Você tá abrindo a geladeira, fechando a geladeira, abrindo armário, fechando armário. Você tá caçando coisa, não é fome de comida. É como se você estivesse procurando um respiro. E aí você vai pegar uma balinha, um chiclete, um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão, um chocolate, uns biscoitos, pega um pote de biscoito, abre, coloca meia dúzia de biscoito na mão e sai comendo. Sabe o que que eu costumo perceber? Presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente procura coisa doce do nada, assim, no meio do nosso dia, a gente sai caçando alguma coisa, principalmente açúcar, o final do dia. A gente janta, já tá com a barriga cheia, mas sai caçando coisa para comer, principalmente doce. Quando a gente tá caçando doce do nada, assim, é para tentar adoçar a boca, porque a vida tá amarga. Alguma coisa dentro da gente não tá legal, tá incomodando. Então, meu convite para você, se observa. Se observa se você não tá querendo encontrar do lado de fora, às vezes em um doce, o saborzinho adocicado que você ainda não tá dando conta de encontrar do lado de dentro. A pessoa que procura muito doce para adoçar a boca é porque a vida tá ficando amarga.
o mais importante, você não chama isso de comer. Como não é uma refeição, você fala assim, ah, eu dei uma beliscada, não foi nada. Ah, mas é porque eu mereço. Não, porque eu tava precisando. Aí no trabalho vai alguém e oferece um docinho. Você nem tá com fome, aí você pensa assim, ah, é só um pedacinho. Até porque se eu recusar, você é chata, né? Aí você fala assim pro outro, falando não pra você, pros seus objetivos. Aí você fala, é porque eu tô precisando. Não, hoje eu tô precisando. Aí você come, não é por fome, às vezes é por oportunidade, por cansaço, por emoção, porque faltou um limite naquele momento. E quando chega à noite em casa, aí tem duas mulheres. A mulher que tenta compensar, porque comeu alguma coisinha no trabalho, ou exagerou no final de semana, no feriado. Às vezes a mulher de segunda a quinta. Tem a mulher que é de segunda a quinta e chega sexta, sábado, domingo, ela entra no outra esfera do universo, né? De segunda a quinta. Não janta, segura e tenta consertar o que ela fez no dia que talvez ela não tenha se orgulhado. Só que vai chegando no final de semana, ainda mais se ela se controlou a semana toda, ela não aguenta mais, no final de semana ela estopora. Aí ela fica no eu mereço, eu preciso, eu só quero desligar um pouquinho. Aí ela abre um portal para Carbolândia. Aí come pão, biscoito, doce, belisquinho, pede iFood, pizza, hambúrguer, cerveja, vinho, espumante, só mais um, come salgado, come doce, come salgado, come doce. Aí come salgado, dá vontade de comer um docinho. Aí come um docinho, a boca fica muito doce, aí vai pedir, vai comer um salgado. E às vezes nem tá gostoso. Só que dá aquela brisa nela de falar assim, ai, 5 minutinhos. Pelo menos durante 5 minutinhos foi bom. 5 minutinhos de prazer para depois carregar horas e às vezes dias de culpas. Você entende? O que você não fez a semana inteira, chega no final de semana, no feriado, você estraga todo o esforço de 5 dias em dois. Vai se controlando 5 dias à base da tortura e da compensação e perde tudo em 2 dias. Se é assim, final de semana, durante a semana você tenta se controlar, aí no sábado você pensa assim, ai, vou para um churrasco, agora eu vou viver. Aí vai almoçar fora, come uma sobremesa, um petisco, um lanche, aí toma bebida, no domingo aí tem o almoço de família, aí tem um doce, só hoje, amanhã eu volto com tudo. Talvez você não tenha associado que isso é um problema. Um problema que você chama de eu mereço. Ah, eu tô só curtindo, é porque eu tô com os meus amigos, ah, eu tô vivendo. Ah, eu já fiz tudo certinho, agora eu posso aproveitar. O amanhã eu compenso é um clássico. Não, segunda-feira eu compenso, segunda-feira eu volto com tudo. Só que na segunda você volta mesmo. Volta inchada, culpada, pesada, e você promete assim: agora eu vou melhorar. Até a próxima sexta-feira. Aí você entra num ciclo. Você tenta fazer tudo perfeitinho, você cansa demais, aí você abre muita exceção, aí você sente culpa, depois você recomeça. E para complementar, sempre que você vai no final de semana extravasar, você não tá sozinha. Você tem gente junto com você. Às vezes alguém dentro da sua casa e às vezes amigos. Amigos que não estão querendo ter o objetivo que você tem. Eles estão vivendo assim, modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Às vezes várias amigas que já estão acima do peso e você ali é só mais uma. Aí você pensa assim, ah, eu tô acima do peso, mas todo mundo aqui tá. Às vezes eu tô até melhor que fulana. E fulana tá lá, comendo. Ai, não, só mais um pedaço. Não, tem que aproveitar. Ah, não, mulher, você já tá magra demais. Você já. Não, você fez dieta a semana toda, não é? Não, hoje pode. Aí é o que eu falo que é o urubuzão. O urubuzão é aquela pessoa que não vive o processo, mas te motiva a fazer exatamente o contrário daquilo que vai ajudar você a chegar onde você quer. Aí chega o urubuzão. O urubuzão tá lá comendo carniça e querendo que você coma junto com ele. Aí você quer comer coisinha mais saudável e tal, ainda vira chacota. Porque dentro daquele círculo de amigos ali, comer comida saudável é que a gente. Ai, não, é bobeira. É coisa de gente que não quer aproveitar a vida. Como se aproveitar a vida fosse só viver a base do exagero. Às vezes você tem um urubuzão dentro da sua casa. E aí você cede porque você tá cansada demais pra ficar brigando com você mesmo, com o outro, e você só vai, você quer paz. Só que você troca a paz do momento pela guerra interna que você vive depois. Aí eu te pergunto, de verdade.
Depois dessas cenas assim, você se viu nessas situações de exagero, de controlar demais durante a semana, e exagerar no final de semana, de não conseguir se controlar, doce salgado, à noite comer um monte, durante o dia fazer tudo certinho, mas à noite se perder. Você acha mesmo, do fundo do seu coração, você acha mesmo que o seu problema é falta de força de vontade? Você acha que o seu problema é falta de vergonha na cara? Falta de disciplina? Ou porque você é preguiçosa? Porque eu não vejo isso. Eu vejo outra coisa. Você quer o resultado, mas você está tentando emagrecer carregando um peso emocional gigante. E o seu corpo, quando está se sentindo pesado por dentro, vai procurar alívio do lado de fora. E uma vida pesada exige um corpo pesado para aguentar o peso, para aguentar o rojão. Seu problema não é falta de informação. Seu problema não é não saber o que fazer. Você sabe. Sabe qual é o seu problema? O autoabandono emocional. Eu vou compartilhar a tela porque essa parte é importante você ter. Quando você se abandona quando você está cansada, você se abandona quando você está sentindo sobrecarregada, quando você não se acolhe, você quer dar conta, você não divide responsabilidade, você vive no modo alerta, achando que você tem que dar conta de tudo e que se as coisas derem errado, você é responsável, você tem que garantir que tudo vai correr bem. E aí você vai tentando resolver isso com comida, com belisco, com carbolândia, com exceção, com só hoje. Você nem percebe, porque virou o jeito que você aprendeu a viver no seu dia. Agora, por que que isso é grave? Porque quando você vai vivendo desse jeito, isso vai roubar o seu foco, sua constância, você vai ficar recomeçando toda semana, você vai cada vez mais confiar menos em você, e isso vai te prendendo num ciclo de culpa. Se você não confia em você, nenhum plano vai funcionar muito tempo. Eu quero que você guarde isso, que você grave essa frase. Se você não confia em você, nenhum plano vai funcionar por muito tempo. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir segurar muito tempo nesse processo aí. Então, meu incentivo é você pensar: será que você realmente precisa de mais um cardápio? Mais uma dieta? Será que o que você não está precisando de verdade é estrutura emocional para você sustentar a sua dieta, as suas escolhas saudáveis quando sua vida aperta? Quando você está sobrecarregada? Quando você está cansada? Quando você passa por ansiedade, independente de ser ansiedade de falta ou de excesso. Você sabia que tem diferença de ansiedade? Às vezes você está tratando tudo como ansiedade, mas tem ansiedade da falta e tem ansiedade do excesso. Dependendo de qual você tem, às vezes você pode ter as duas, mas em momentos diferentes. Você nunca vai ter ansiedade da falta e do excesso ao mesmo tempo. Elas são antagônicas, elas são diferentes, extremos. Dependendo da que aparece em você, o recurso muda. Tem coisa que não se resolve com uma caminhada, com meditação, com respiração. Às vezes você precisa de algo mais ativo, mais direcionado. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente vai ver juntas isso no desafio Raiz do Emagrecimento. Você já garante a sua vaga? A gente vai começar na próxima segunda, dia 11. Então já tem que reservar a sua vaga lá. O desafio Raiz do Emagrecimento é um desafio gratuito que eu vou fazer. Vai ser 7 dias, na verdade 8, porque eu vou fazer uma aula extra na segunda-feira, dia 18. Mas vão ser 7 dias, na verdade, segunda, segunda, 8 dias, né? Onde a gente vai estar junta. Eu não vou ficar com você lá chovendo no molhado, falando as coisas que você já escuta a rodo na internet. Ai, para emagrecer você faz déficit calórico. Tá bom, isso aqui você já sabe. Mas o que torna difícil para você ter resultado? Não é você não saber o que fazer, é você conseguir sustentar, é você manter o ritmo nos dias bons, mas também nos dias desafiadores. E é isso que a gente vai trabalhar no desafio.
No desafio Raiz do Emagrecimento, o que que eu vou trabalhar com você durante esses 8 dias? Como a ansiedade, como é que o cansaço, que a gente falou muito na aula de hoje, se você se identificou, vai ser perfeito para você o desafio. Como é que essa sobrecarga faz você sair da rota e acabar se sabotando, mas como você faz para voltar para o eixo, sem desistir, sem se sabotar. Então, se você é a mulher que cansou de ficar guerreando contra o prato, tentando se controlar, mas vê que não funciona, se você quer resolver a raiz do emagrecimento, aí você vai garantir a sua vaga no desafio. O link tá aqui na bio do YouTube, ou você pode ir na bio lá do meu Instagram, que é o @anilvieira, tudo junto, e aí você consegue garantir sua vaga. A gente vai começar na próxima segunda, vai ser dia 11 de maio. 8 dias comigo. A gente vai ter 4 encontros ao vivo, segunda, quarta, sexta e segunda de novo para a gente fechar o desafio. Você vai ter missões práticas que vai ajudar você no emagrecimento e vai tornar o processo infinitamente mais leve para você. Mas para você já começar agorinha a criar consciência, para você parar de se sabotar, eu quero já te dar algo para você aplicar agora, até a nossa aula do dia 11, que vai ser na próxima segunda-feira, dentro do desafio, tá? Você precisa entrar no grupo do WhatsApp. É só você se inscrever no link da bio. Aproveita. É um desafio gratuito. A gente vai cuidar da raiz do que tá te engordando, tá? Não é comida, gente. O problema não é comida. O problema não é que você não sabe o que fazer. Ou porque, ai, eu como porque é muito gostoso. Tá bom. Por que que no dia que você tá bem emocionalmente, você tá um dia mais focada, aquele alimento não deixou de ser gostoso, ele não se tornou ruim. Mas por que que você não cai de boca nele? Porque o problema não é comida. A questão é o estado emocional que você fica que te leva a cometer exageros. Mas eu quero já que você pratique esse exercício dos 3 momentos em que você se abandona. Presta atenção. Eu quero que hoje, no finalzinho do dia, você lembre de 3 momentos em que você se abandonou no seu dia. Às vezes pode não ser nada com relação à alimentação, pode ser em outra coisa. Lembra que a alimentação é um sintoma? Você vai acabar descontando na alimentação. Mas muitas vezes o problema raiz não é a comida, é o que te leva a comer. Então eu quero que você já comece a criar esse olhar mais calibrado para prestar atenção em você. Então anota no finalzinho do dia. Por exemplo, quando é que você percebeu que você estava acelerada, você estava agoniada, muita coisa na sua cabeça e mesmo assim você ignorou porque eu não tenho tempo para parar agora. Porque isso é uma forma de abandono. Ai, Nil, mas é luxo. Eu não tenho como parar a vida para cuidar de mim. Calma. O como a gente vai resolver, a gente vai tratar muito no desafio. O que eu quero hoje é só que você se observe, sem se julgar, sem se culpar, sem ficar pensando muito como tem que ser diferente. Eu quero mais que você se olhe. Só de você se observar, você já vai estar anos-luz de onde você estava. Você vai estar tão no automático que você não presta nem atenção nesses momentos. Então, quando você estava acelerado e você ignorou? Ou quando você beliscou mesmo sem fome, mas porque você estava com vontade de comer alguma coisa? Quando é que você caiu de boca na Carbolândia? Será que você aceitou alguma coisa porque você estava com vergonha de falar não? E aceitar alguma coisa não é só para comer, não. Às vezes aceitar escutar uma conversa que não te agrada, mas você ficou com vergonha de cortar a pessoa. Escutar um comentário que não te agrada, assistir alguma coisa que estava te incomodando. Gente, tem às vezes a pessoa ela tá tão acostumada no autoabandono que ela acha que não tem outra opção, que ela tá assistindo um vídeo no YouTube, tá assistindo um vídeo no Instagram, no Reels, tá vendo alguma coisa na televisão, aquilo tá incomodando ela e ela acha que não tem outra opção, a não ser terminar de ver aquilo ali. Será que você não tem praticado esse autoabandono com você? Será que você está abrindo alguma exceção na sua vida só para aliviar? Até nessa questão de vergonha de falar não, às vezes alguém te oferece alguma coisa para comer. Oferece um doce, oferece um chocolate. Eu, durante um tempo, a pessoa me dava um chocolate, eu achava que eu tinha que abrir na hora, comer e falar,
pessoa, como tá gostoso, muito obrigada por você ter me dado. Eu achava que eu tinha que comer na cara da pessoa para ela ver que eu valorizei aquilo que ela tinha me dado. Aí eu ficava com vergonha de falar, não, tudo bem, gente. Hoje eu aceito até o chocolate. Eu fui ontem fazer uma palestra aqui no CRAS de Pindamonhangaba, eles me deram uma caixa de chocolate garoto. Eu aceitei, mas eu não precisei abrir na hora, porque eu não tenho problema nenhum em aceitar chocolate. Mas antes, a miúde antes, para tentar agradar o outro, ficar com vergonha do outro, achar que eu não valorizei aquele presente, eu abriria a caixa e comeria pelo menos um. Nem tava com vontade. Nem era algo que eu queria fazer naquela hora. Mas eu faria só para o outro não ficar triste. Meu, olha isso. Às vezes você tá vivendo assim em outras coisas. Você não fala não para sua mãe, você não fala não pro seu pai, você não fala não pro seu marido, você não fala não pro seu chefe, você não fala não pro seu colega de trabalho, você não fala não pro seu filho, você não fala não para ninguém. Mas grava isso toda vez que você tá falando sim pro outro. Quando você deveria falar não, você tá falando não é para você. Autoabandono. Uma hora você vai ter que pagar por isso. Na sua mente, uma hora você vai ter que aliviar. E onde é que você está tentando aliviar? Final do dia, comendo, igual a capivara raivosa, como se não houvesse amanhã. Pensa nisso. Eu não quero que você olhe para se culpar, mas eu preciso que você comece a olhar para sua rotina, que você comece a enxergar o que que você está tentando aliviar para você parar de achar que o problema está na comida. Então, para de se punir, começa a se entender. E se vier a culpa, você vai repetir para você: eu não preciso me punir agora, eu preciso me conduzir. Isso aí vai ser importante para você. Inclusive, vou deixar isso aqui no seu resumo, porque a gente tende a sentir muita culpa quando a gente não está performando da forma como a gente gostaria, tá? Vou deixar o resuminho aqui do que você tem que fazer, tá? No seu exercício. É o exercício três momentos em que eu me abandono. É um exercício que você não vai demorar 2 minutinhos para você fazer. Vai ser muito rápido. Mas vai ajudar muito você a entender o momento que você tá e por que que muitas vezes você se abandona. Combinado? Começa por aí. Isso já vai ajudar absurdamente a você chegar no desafio diferente, muito mais consciente de você. Porque a raiz daquilo que te sabota não é comida, tá muito ligada ao emocional. E eu te espero no desafio para a gente resolver isso. O desafio vai começar no dia 11 de maio. Vai ser na próxima segunda-feira. No dia 11 de maio, convida as amigas para fazer junto com você. O que que você vai aprender no desafio? Você vai entender qual o problema raiz que tem te impedido de ter resultados? Ai, Nil, eu acho que o meu problema raiz é a ansiedade. Tá bom, qual é a ansiedade? É a ansiedade da falta ou do excesso? Porque no desafio eu vou te trazer ferramentas práticas para você já começar a melhorar dessa ansiedade para evitar descarregar na comida. Porque o desafio vai ser para a mulher que sabe o que fazer, que quer ter resultado, só que desanima, se sobrecarrega, abandona no meio do caminho, cai de boca na Carbolândia e depois recomeça. Se você tem esse perfil aqui, você precisa estar nesse desafio. O que que vai acontecer nesses 7 dias? Nesses 7 dias de desafio, que na verdade vão ser 8, que eu vou te dar um de presente, que vai ser a segunda-feira. Nesses dias, eu vou guiar você para você enxergar o seu padrão, você entender como a sua ansiedade aparece, aprender a usar recursos diferentes que não vai depender da força de vontade e você construir constância com leveza. Se você quiser entrar no desafio, é só entrar no link da bio. Vai lá, faz a sua inscrição, entra no grupo, porque ontem eu já mandei algumas instruções e hoje, terça-feira, eu já vou mandar lá o guia do desafio, com as orientações que você precisa para você conseguir se organizar e se programar. Combinado? Convida suas amigas, vai ser muito, muito bom para você e vai ser bom para elas, porque aí vocês se apoiam. E eu te espero na segunda-feira no desafio, tá bom? Tem aula da Mulher Leve na próxima terça, Nil? Tem. Toda terça-feira às 8 horas da manhã eu tô aqui no YouTube com você.
Mas na segunda-feira a gente tem o desafio. Então, o nosso próximo encontro para você que decidiu resolver a raiz daquilo que te engorda vai ser no desafio. A gente vai ter a primeira aula às 8 horas da manhã. Já anota aí na sua agenda. Mas hoje eu vou mandar para vocês lá no grupo o guia. E aí, lá no guia do desafio, vão ter os temas das aulas, os horários, a programação tudo certinho, tá bom? Vai ser um prazer apoiar você no seu emagrecimento, mostrar para você que existe um caminho mais leve para você conquistar tudo aquilo que você deseja. Afinal, antes de ser uma mulher magra, você precisa ser uma mulher leve. E na segunda-feira a gente se vê. Fica de olho no grupo do desafio que eu vou mandar novidades lá, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.